Bom dia, paz seja com todos. Deus abençoe a cada um que está chegando nesse vídeo agora. Hoje a reflexão será sobre Mateus 5, do 1 ao 12. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, pela vida. Muito obrigada porque conseguimos abrir os nossos olhos. Muito obrigada porque estamos olhando para o céu, olhando para Ti e olhando para o que o Senhor quer falar conosco, escutando o que o Senhor quer falar conosco. Senhor, eu abençoo a minha vida, a vida dos meus familiares, abençoo a vida de cada um que está se chegando nesse vídeo. Peço que o Senhor fale aos nossos corações. Em primeiro lugar, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para ouvir a sua voz, Pai. Fala conosco, atende as petições de cada pessoa que está aqui e nos dá sinais, Pai. Nos dá sinais de como devemos proceder, como o Senhor quer que nós sejamos para Ti, como podemos ser a menina dos Seus olhos. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, certo da vitória. Amém. Mateus 5. O Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. É grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essa palavra nos diz que por que devemos ser um povo diferenciado nessa terra? Porque seremos bem-aventurados e eu espero um galardão no céu. Quando perguntam para mim por que fazer assim, por que fazer assado, por que se aquietar em alguns momentos, eu falo que o que importa para mim é o céu. Sempre que porventura alguma situação queira nos tirar do nosso controle, nós temos que lembrar desse Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Eu prefiro ser bem-aventurada nessa terra, porque tem uma promessa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É só por isso. Eu estava pensando aqui que a Constituição Federal foi baseada na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. A ética, a moral, os bons costumes. E por que seguir a ética, o bom moral e os bons costumes? Para não ser penalizado. Só é penalizado quem não cumpre as leis, quem sai das regras. Então, se formos ler lá os direitos humanos, né? O artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Então, se você ler mediante o conhecimento também da palavra de Deus, pode ver que estão lá também os nossos
os nossos, as leis, no caso, os decretos, o que temos que seguir. Então, vamos ler sempre de manhã esse Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito não quer dizer que você não possa ter dinheiro, tenha que ser paupérrimo nessa terra. Humildes de espírito é você olhar com empatia para o próximo, é você possuir bens talvez e não ser arrogante para com o próximo, é você ter compaixão do próximo, saber que a humildade, para que melhor que Jesus, sendo Deus nessa terra, sendo líder, ele se humilhou ao ponto de lavar os pés de cada discípulo. Tanto que eles não queriam que os pés fossem lavados, mas Deus disse que Jesus falou que se não fizesse, não teriam parte com ele. Então, daí um discípulo até falou, então pode até me banhar completamente, se preciso for. Porque é melhor ter parte com o Senhor. As eternidades que nos esperam, para quem segue esses preceitos do Senhor, são inimagináveis. Se em algum momento feliz nós conseguimos ter alegria, regozijarmos-nos nessa terra, imagine quando estivermos no céu, onde não haverá tristeza nem dor e nem ranger de dentes. É isso que eu creio, nisso que eu espero. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eclesiastes 3 diz que é tempo de sorrir e é tempo de chorar. E bem-aventurados os que choram. Jesus já falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus já venceu por nós. Não quer dizer que não passaremos situações desafiadoras nessa terra. Porém, a forma que passamos por cada situação é que nos garantirá o nosso galardão. Como conseguir o galardão nos céus? A partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que Ele morreu, acreditamos que Ele morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A partir disso, a partir de agora, a partir de sermos novas criaturas, tornarmos-nos filhos de Deus vivo, co-herdeiros com Cristo, é a partir disso que nós buscamos as bem-aventuranças para o nosso galardão ser recebido com dádiva no dia que Jesus nos chamar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Às vezes, o ser manso é ser manso. É ser manso, é ser tranquilo, é não irar-se. Porém, os sentimentos eles vão ter que ser sentidos. O que não podemos é, através da ira, pecarmos, falar palavrões. Na língua tem o poder da vida ou da morte. Então, quando irarmos-nos, não podemos pecar. Então, irar, sentir aquele mal-estar é natural porque somos humanos, mas respirar. Respirar e não contra-atacar com a nossa ira. Isso é ser manso. Isso é ser manso. É saber que tal pessoa fala de nós, um exemplo, e o que fazer para essa pessoa? Orar por ela. Se ela tiver com sede, dar o copo de água para ela. Não virarmos as costas, dar o outro lado da face. É fácil? Não é não, mas nós temos que praticar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Perfeito nós não somos, mas é bom nos basearmos nesses decretos, nesses preceitos, para colhermos o melhor dessa terra, porque está escrito também, né? Colheremos tudo que nós plantarmos. Eu quero plantar amor
e eu quero receber amor, em nome de Jesus. E eu tenho ficado satisfeita com as minhas colheitas. Eu tenho ficado satisfeita e não quero parar de plantar amor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça. Nós temos que nos posicionar para o que é a justiça. É por isso que eu vou fazer faculdade de Direito. Não dá para ficar em cima do muro. O que é errado, o que é certo é certo. A política, não vamos falar sobre política porque não é interessante. É interessante sim. Nós temos que olhar o que está certo, nós temos que orar pelas nossas autoridades. Se as nossas autoridades não estão fazendo o que é certo, vamos orar a Deus para que Deus haja com justiça. E a justiça é isso, não ficar em cima do muro. É necessário se posicionar. É necessário, quando existe uma violência doméstica, existe um número lá para ser ligado, né? Quando vemos, eu como trabalho em escola, quando se vê que uma criança pode estar sendo abusada, pode estar sendo de qualquer forma de abuso, violência verbal, psicológica, manchas no corpo, a nossa função como educadores é investigar. E após essa investigação, denunciar. Se existe, né? É necessário investigar, não dá para simplesmente deixar para lá. É nosso problema também. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso. Quando vemos alguém em situação de rua, o nosso primeiro pensamento, meu talvez, eu penso, por que não estudou? Mas não é só isso, porque não estudou. Tem as pessoas que são comodistas mesmo, que Elisete, não aceito essa questão que não pode estudar, que não teve condições. Não, se for atrás de EJA, se for atrás, o governo fornece muitas formas de estudo gratuito. O que não podemos é nos contentar com o comodismo. Eu não posso resolver o problema de cada pessoa em situação vulnerável, mas eu posso orar a Deus e dizer, Senhor, envia teus anjos, porque através de nossas orações, nós não temos ideia como o mundo espiritual está agindo. Então, assim, se é problema de comodismo, que Deus acorde de certa forma essa pessoa que está em situação vulnerável. Porém, também existem problemas de saúde mental, problemas que talvez a pessoa não conseguiu lidar, problemas que ocasionou tanto desespero nessa pessoa que ela perdeu o amor à vida. Daí, graças a Deus pelos cristãos, pelas pessoas que são voltadas para atender essas situações de rua, para levar a palavra do Senhor, para levar um alimento, para resgatar cada vida dessa e que ela possa se encontrar no caminho do Senhor, possa olhar para a vida novamente, possa querer viver, possa dar valor a esse sopro de vida que está dentro dela, que foi nos dado por Deus. Isso é ser misericordioso, porque alcançarão misericórdia. Então, cuidar do orgulho, né? Misericórdia é prioridade. Ao invés de primeiro pré-julgamento, tentar entender o que pode ter levado àquela situação. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus falou, deixai as crianças virem a mim, porque quem não se tornar como uma criança não alcançará o reino dos céus. Eu vejo as crianças assim, elas podem estar brincando, de repente brigam, de repente passa, continuam a brincar. E é assim a nossa vida adulta. Por que brigar, ficar sem falar com pessoas eu me ofendi, eu tô magoada, então não vale mais a pena falar com aquela pessoa. Não é assim que Deus vê. Não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus nos orienta. Bem-aventurados os limpos de coração. Então, não seja tardio
para perdoar. Por mais que talvez você não tenha feito nada, também peça perdão. Pode acontecer de você pedir perdão e a pessoa tá bom, eu te perdoo, mas você fez isso, 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 isso. Talvez você escute ainda mais um pouquinho. E daí você vai ficar triste com isso. Porém, lembre que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E toda e qualquer falta de palavra entre familiares não é recomendável. Honrar pai e mãe para que tenhamos sucesso nessa terra é o mandamento com promessa. Honrar os irmãos, não tem o porquê de ficar sem falar. E nós temos que fazer nessa terra enquanto temos vida. Depois que a pessoa falece, não adianta pedir perdão ou ficar sofrendo pro resto da vida. Tem que ser feito agora. Tem que ser feita uma ligação agora. Tem que mandar uma mensagem que eu te amo agora. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Não é correto uma pessoa falar de outra pelas costas. Se tiver que falar, é melhor falar na frente da pessoa. E se por acaso alguém vem falar de alguém para você, é melhor você dizer que não quer saber. A não ser que a pessoa esteja na frente, né? Isso todos nós temos que aprender dia após dia. Todos nós devemos procurar não falar de ninguém. E saber que aquela pessoa, se fala daquela outra, vai falar de mim também em algum momento. Isso é para todos nós. Cuidarmos da nossa língua. Na língua tem o poder da vida e da morte. Então, que sejamos pacificadores, que não sejamos canal para fofocas, que não sejamos canal para falar de pessoas, para maldizer pessoas, que sejamos canais de bênçãos para as pessoas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Me vem nesse texto o deputado Nicolas. Gosto de ouvir aquele menino. Gosto de ouvir o deputado Nicolas. E que Deus abençoe ele, que dê discernimento, que dê sabedoria dia após dia. E que tenhamos também coragem para argumentar os nossos valores, coragem para nunca negar Jesus, coragem para erguermos a bandeira do amor, a bandeira do que está escrito nessa Bíblia Sagrada, na nossa Bíblia Sagrada. Lindo esse leão. Foi num evento da Mevan, que tinha um artista lá, e ele fazia o desenho na hora, escrevia nosso nome na hora, de quem fazia a aquisição da Bíblia. Simplesmente amei. Voltando aqui, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Qual justiça nós perseguimos? Qual justiça nós queremos? Para nossa nação, para nosso bairro, para nossa cidade, para nosso estado, para o mundo? Qual é a justiça que estamos representando? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Ler aqui sem estar passando por situação nenhuma parece vago. Mas quando você passa por uma situação que exatamente aconteceu isso, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Qual será a tua posição? Eu já passei por uma situação assim. Não foi agradável, porém, perdoei. Perdoei, entreguei na mão de Deus, não desejando o mal. Tipo, Senhor, faça justiça, tire-o dessa terra. Não é assim que funciona, né?
Não é essa justiça que devemos pedir para Deus. Deus sabe o que ele vai, como ele vai tratar com cada pessoa, com cada situação, com cada mentira falada sobre nossas vidas. O que devemos procurar é andar na retidão, seguindo os mandamentos de Deus, seguindo os preceitos de Deus, mergulhando na palavra do Senhor, que somente com a palavra do Senhor para podermos andar retamente nessa terra. E outra coisa, para podermos praticar essa bem-aventurança, é só com a palavra, porque a partir do momento que nós nos afastamos um pouquinho de ler essa palavra, de saber o que Deus quer para nossa vida, nós não conseguiremos praticar a bem-aventurança. Não conseguiremos. Qualquer situação vai nos irritar, não vamos pensar, estou pecando, não é assim que Deus quer. Mas a partir do momento que a gente volta a ler a palavra do Senhor, eu sei por experiência própria, Deus fala conosco primeiro antes de podermos ser canal de bênção para pessoas que estão ouvindo nesse vídeo. Então, assim, não é impossível, não é difícil, é possível com a palavra de Deus. Sem ela, sem lermos, sem nos dedicarmos, sem ouvir Deus, não se consegue praticar as bem-aventuranças. Por último, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não estou me exultando nem me regozijando porque venci. Venci situações, desafios. Eu regozijo porque Deus me ajudou a vencer. Porque Jesus já venceu por nós. E quando passamos por situações bem difíceis, bem desafiadoras, vamos nos voltar para essa palavra. Porque aqui está a resposta de tudo o que precisamos. Como passar por cada situação. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida. A Bíblia Sagrada é o nosso manual da sabedoria. Eu quero fazer direito, quero ser utilizada, ser útil por Deus nessa nova profissão, mas para fazer a obra do Senhor, para fazer justiça conforme Deus me orientar, para argumentar pela justiça conforme Deus me orientar. Eu já fiquei muito tempo em cima do muro para não ofender alguém, não ofender fulano, beltrano. É correto? Não é. Porque aqui diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Eu vou ter que, eu e você, sempre procurar a justiça. A justiça para a minha vida, a justiça para o outro. Quando Deus fala, Jesus fala, quando dais um copo de água para um pequenino, está fazendo para mim. Quando visita uma cadeia, está fazendo para mim. Quantos de nós pensam em visitar cadeias, hospitais, dar um copo de água para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, situação de rua? Tem dinheiro? Não tem? Não quer dar dinheiro para não incentivar o vício? Tenha sempre uma bolachinha na bolsa para, se te pedirem, você não negar, você ter como abençoar uma pessoa. Às vezes pode não ter o dinheiro, mas alguma situação, um sorriso, olhar para aquele ser que está invisível perante a sociedade. Essa é a palavra de hoje. E a partir dessas bem-aventuranças em Mateus 5, vamos nos regozijar e exultar na presença do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Desejo um excelente domingo, desejo excelentes dias para quem se achegar nesse vídeo e quiser ter um momento de uma reflexão da Bíblia Sagrada. Eu agradeço pela sua presença e eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Que dias de glórias, que dias de bênçãos, que dias de saúde te acompanhem diariamente.
e que tenha sabedoria e discernimento para enfrentar os desafios da vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo por nós. Amém? Excelente domingo, excelente dias para vocês. Curta, compartilhe e se inscreva. Muito obrigada. Tchau, tchau.